Você sente que está vivendo um tempo de silêncio? Como se Deus tivesse se calado, como se nada estivesse acontecendo. Talvez o que você chama de ausência seja, na verdade, um tempo secreto de preparação. Neste vídeo, você vai entender por que Deus esconde os escolhidos antes de revelar, e como o silêncio dele não é abandono, é um campo de treinamento espiritual. O silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. Ele nos leva para o oculto, não para nos esquecer, mas para nos fortalecer. Como um general que treina seus soldados longe dos olhos do inimigo, Deus nos prepara em segredo, longe das vozes que poderiam nos distrair. É nesse lugar oculto que ele molda guerreiros invisíveis com promessas eternas. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo. A coroa não veio com aplausos, veio com anonimato. Deus estava formando o rei dentro do pastor. E isso só foi possível porque o processo aconteceu longe das holofotes. O silêncio foi a ferramenta da maturidade. O silêncio divino pode parecer abandono, mas é lapidação. Deus tira o barulho para ajustar o coração, fortalecer a fé, restaurar a visão. Ele cala o mundo para que você ouça apenas sua voz. E no eco do silêncio nasce a certeza. Deus ainda está aqui, porque quem passa por esse silêncio sai transformado. Muitos querem o milagre, mas poucos suportam o silêncio antes dele. Querem o palco sem passar pelo deserto, a revelação sem o processo. Mas Deus nunca age com pressa, ele age com propósito. E o silêncio é parte fundamental do seu agir. É onde ele forma raízes que sustentam frutos duradouros. Se você está ouvindo apenas o som da espera, não desanime. Deus está mais ativo no silêncio do que no barulho da ansiedade. Confie que cada momento de invisibilidade está sendo usado para algo eterno. E quando ele falar, tudo fará sentido. Porque o silêncio de Deus é o anúncio de que algo profundo está sendo construído. Esperar em silêncio é uma das provas mais difíceis da fé. Não se trata de passividade, mas de confiança ativa. É saber que mesmo sem sinais visíveis, Deus está operando. Assim como uma semente plantada, o processo acontece longe dos olhos. Só depois, no tempo certo, os frutos aparecem. A natureza nos ensina: o que nasce rapidamente morre facilmente. Mas o que cresce em silêncio cria raízes profundas. Deus nos ensina a suportar a espera, porque o que ele constrói é eterno. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Silêncio não é ausência, é preparação discreta. José esperou por anos. Foi traído, vendido, esquecido na prisão, mas não abandonado. Mesmo quando nada parecia acontecer, Deus estava tecendo o futuro. Gênesis 39 repete várias vezes: e o Senhor era com José. Ele estava escondido, mas jamais fora do plano divino. Quem aprende a esperar em silêncio, aprende a amadurecer. O silêncio não gera medo, mas convicção. Ele nos ensina a confiar no invisível, a depender da voz interior. Não é sobre o que vemos, é sobre o que cremos. E quem confia, descansa. Talvez você esteja nesse tempo agora, onde parece que tudo parou. Mas saiba, o céu nunca entra em pausa. Deus está preparando encontros, alinhando recursos, fortalecendo sua base. Enquanto você espera, ele trabalha. E quando o tempo chegar, será impossível não ver que valeu a pena o silêncio. Nem tudo o que Deus te revela é para ser compartilhado de imediato. Algumas promessas precisam ser guardadas como sementes no coração. A exposição precoce pode atrair incredulidade, inveja e sabotagem espiritual. Foi o que aconteceu com José ao compartilhar seus sonhos antes da hora. Ele não estava errado, só não estava pronto para lidar com as reações. O inimigo não teme promessas ocultas, mas teme visões expostas sem preparo. Ao revelar o plano cedo demais, você expõe o que ainda não tem estrutura para sustentar. Por isso, Deus às vezes silencia você,
mesmo depois de ter te mostrado algo grande, para que você aprenda a proteger o que ele está gerando em segredo, porque nem todos que sorriem ao seu lado torcem por você. Jesus curava e dizia: não conte a ninguém. Marcos 7,36. Ele sabia que a manifestação fora do tempo traria confronto antes da maturidade. Até o Filho de Deus nos ensinou a esperar, a guardar, a respeitar o tempo do Pai. A glória é dele, mas o processo é nosso. E o silêncio protege aquilo que ainda está sendo firmado. A pressa de se mostrar pode matar o que Deus ainda está gestando. O tempo de plantar não é o tempo de colher, e tentar apressar esse ciclo gera frustração. A promessa tem seu tempo e sua estação, e Deus é fiel para cumprir, mas também zeloso para esconder até que esteja pronto. A proteção está justamente em parecer invisível por um tempo. Hoje, se você sente que ninguém te vê, que suas ideias não são compreendidas, respire fundo. Pode ser o espírito te blindando da exposição prematura. Ele não quer que você apenas comece bem, mas que permaneça firme até o fim. E para isso, é preciso saber calar, guardar e esperar. O silêncio agora é o escudo da promessa que virá. Silenciar não é fraqueza, é sinal de domínio próprio e sabedoria. A maturidade espiritual se revela quando escolhemos guardar o que Deus está fazendo, em vez de buscar aprovação ou aplauso dos outros. Nem tudo precisa ser validado externamente para ser real e espiritualmente. O que é de Deus cresce no oculto, amadurece em silêncio e floresce no tempo certo. Provérbios 17:27 diz: o que retém as suas palavras possui o conhecimento. Maturidade é saber quando falar e, sobretudo, quando calar. É entender que o céu não age conforme a ansiedade humana e que expor demais o que Deus está fazendo pode enfraquecer a fé ainda em formação. Por isso, proteger sua jornada é uma atitude de reverência. Jesus guardava muitos dos seus movimentos. Mesmo cercado por multidões, escolhia momentos de solidão e oração. Ele entendia que nem todo milagre precisava ser mostrado, porque o que importa para Deus não é o espetáculo, é a obediência. E a maturidade espiritual reconhece o valor do escondido. A geração do barulho quer tudo público, imediato, validado, mas o Espírito Santo te chama para o secreto, para o profundo. Lá onde os holofotes não chegam, mas onde Deus te vê por inteiro. A maturidade começa quando paramos de depender do olhar dos outros e passamos a nos mover apenas pela voz do Pai. Se hoje Deus tem te chamado ao silêncio, abrace esse processo. Você está sendo amadurecido para algo que muitos não suportariam. Deixe Ele te formar por dentro antes de te revelar por fora, porque quando a maturidade chega, até o silêncio se torna um testemunho. E o que foi escondido por amor será revelado por glória. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que foram escondidos antes de serem levantados. José sonhou com autoridade, mas antes passou pelo poço, pela escravidão e pela prisão. Cada fase de ocultamento moldava seu caráter para que o trono não o corrompesse. Gênesis 41 mostra que ele saiu do cárcere direto para governar, mas só porque aprendeu a confiar no silêncio de Deus. Moisés também foi escondido, literalmente. Sua mãe o escondeu entre os juncos do rio e Deus o colocou na casa do faraó. 40 anos depois, foi escondido novamente no deserto de Midian. Ali, longe dos olhos do povo, Deus o preparou para ser libertador. Cheguei ao fim. Êxodo 3. O fogo da sarça só apareceu depois do silêncio do pasto. Davi foi ungido rei e voltou para cuidar das ovelhas. Ele matou leões e ursos no campo antes de enfrentar Golias diante do exército. 1 Samuel 17 revela que a confiança de Davi foi forjada onde ninguém via. O campo, o anonimato e a espera o prepararam para não se deslumbrar com o trono. Quem vence no secreto permanece firme no público. Jesus, o próprio Filho de Deus, passou 30 anos em silêncio. 30 anos de anonimato para 3 anos de ministério.
Durante esse tempo, ele crescia em graça, sabedoria e estatura. Lucas 2,52. O pai não o apressou, apenas o formou. E quando chegou a hora, ninguém pôde deter o que foi revelado. Esses exemplos nos mostram que o silêncio é uma marca dos escolhidos. Não é a ausência de propósito, é parte do processo. Deus não constrói ministérios no impulso, mas na fundação. E toda fundação precisa ser firme, profunda e oculta. Porque quanto maior o propósito, maior o silêncio que o antecede. Jesus tinha plena consciência de quem era, mas nem por isso buscava exposição. Muitas vezes, após curar alguém, ele dizia: não conte a ninguém. Marcos 7,36, Mateus 8,4. Isso não era timidez, era sabedoria espiritual. Ele sabia que certas manifestações precisavam amadurecer longe da opinião pública. Nem todo milagre precisa de plateia, precisa de propósito. Jesus ensinava, curava, libertava, mas também se retirava para orar sozinho. Lucas 5,16. Ele não se deixava capturar pelo movimento externo. Havia um equilíbrio entre manifestação e silêncio, porque até o Filho de Deus sabia que há momentos de se esconder para fortalecer a missão. E nós, como discípulos, precisamos seguir esse exemplo. Quando ressuscitou a filha de Jairo, Jesus retirou todos do ambiente. Marcos 5,40. Ele não permitiu que a incredulidade contaminasse o milagre. O ambiente errado pode impedir o agir divino. Por isso, antes de manifestar, ele silenciava e purificava o lugar. Jesus também dizia: minha hora ainda não chegou. João 2,4. Ele não se movia por pressão, mas por direção. Mesmo sendo Deus, respeitou o tempo do Pai. Essa lição vale para todos que carregam promessa. Não apresse a revelação. O céu trabalha por escassez, não por ansiedade. Se o Mestre caminhou em silêncio por tanto tempo, quem somos nós para resistir ao processo? O segredo de Jesus não estava apenas em suas palavras, mas em sua capacidade de calar, orar, e é isso que o Espírito quer formar em nós: sabedoria silenciosa com poder eterno. Nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo com você, e tudo bem. Cada processo é único, moldado pela mão do oleiro com detalhes específicos. Comparar sua jornada com a de outros é o caminho mais rápido para a frustração. O que Deus exige de um, pode não exigir do outro. E quem força a revelação fora do tempo, perde a essência da preparação. A pressa por validação externa enfraquece a fé interna. Você não precisa provar nada para ninguém enquanto Deus ainda está moldando você. Salmo 139:15 nos lembra que fomos formados no oculto, entretecidos nas profundezas da terra. Até o nosso corpo começou invisível aos olhos. Como então o chamado deveria nascer público? Jesus teve seus processos, João teve os seus, Paulo os dele, e nenhum deles foi igual ao outro. Paulo precisou de isolamento em Damasco antes de pregar aos gentios. João foi exilado antes de ver os céus abertos em Apocalipse. Cada preparação é sagrada e profundamente pessoal. Insistir para que os outros vejam o que Deus ainda está construindo em você é desperdiçar energia espiritual e abrir portas para a incredulidade. Às vezes, o silêncio é mais protetor do que qualquer argumento. E o tempo revela quem entendeu o processo. Deus não precisa de plateia para fazer milagres. Ele precisa de um coração disposto. Se hoje você se sente sozinho na sua caminhada, lembre-se, você não está sendo punido, está sendo preparado. Deus está te separando para algo que só você poderá carregar. E quando a hora chegar, todos verão o que ele já vinha fazendo no secreto. Até lá, abrace o silêncio. É sinal de que Deus ainda está trabalhando em você.
Tudo que é forte na natureza nasce escondido. A semente germina na terra, longe dos olhos, antes de brotar. O ouro é formado no fogo, nas profundezas, longe da superfície. As raízes crescem para baixo antes que a árvore cresça para cima. Assim também é com o propósito. Ele se constrói no silêncio, no secreto, no invisível. Deus não desperdiça o oculto. Ele o usa como incubadora de fé. É ali que a alma aprende a depender totalmente dele. É no escuro que a luz se torna preciosa e no silêncio que a voz dele ganha força. A aparência pode dizer que nada está acontecendo, mas por dentro você está se tornando inabalável. Isaías 45:3 diz: Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Há coisas que só são encontradas em lugares onde ninguém mais quer ir. O processo oculto é onde Deus entrega revelações, força e autoridade. É onde a identidade é firmada, o orgulho é tratado e a fé se torna a raiz. Porque o céu trabalha onde o homem não vê. Davi matou leões e ursos no campo antes de enfrentar Golias em público. A vitória que todos viram começou com lutas que ninguém viu. Quem cresce no oculto não se abala quando chega à exposição, porque já foi aprovado por Deus antes de ser notado pelos homens. O oculto não é castigo, é consagração. Se hoje tudo parece escondido, celebre. Deus está criando estrutura para que sua vida aguente o peso do propósito. Não há grandes frutos sem grandes raízes. E quem cresce escondido, floresce com verdade. O crescimento oculto é a assinatura do céu no seu processo. Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Mesmo quando você não ouve, Ele está presente, trabalhando em cada detalhe. O silêncio dele não é desinteresse, é confiança de que você está pronto para amadurecer. É nesse tempo que a fé deixa de ser emoção e se transforma em convicção. Porque confiar em Deus no barulho é fácil, o desafio é confiar no silêncio. O Salmo 46:10 declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é parar de buscar explicações e começar a cultivar confiança. É aceitar que o tempo de Deus é perfeito e que o que Ele está preparando é maior do que você imagina. Deus não está atrasado, Ele está te alinhando. Toda espera tem um propósito e todo silêncio tem um sentido. O que parece demora é Deus te livrando de atalhos. O que parece ausência é o céu te escondendo até você estar pronto. A fé madura aceita o tempo, honra o processo e abraça o invisível. Porque sabe, Deus nunca para de agir. Hoje, faça uma oração sincera, mesmo que seja em silêncio. Diga a Ele: se o silêncio é a tua resposta, me ensina a confiar. Fortalece meu coração, firma meus passos, aumenta minha fé, que eu não me desespere na espera. Eu escolho confiar em Ti, mesmo quando não vejo nada. E lembre-se, o silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. Quando Deus revelar o que estava preparando em segredo, todos verão que o tempo de silêncio foi, na verdade, tempo de glória. Não é ausência, é treinamento. E quem confia em silêncio será honrado em público. O silêncio é um presente disfarçado de provação. Deus está te blindando, te ensinando e te fortalecendo nesse tempo oculto. Agora, ore comigo. Senhor, mesmo em silêncio, eu confio em Ti. Me ensina a esperar com sabedoria, a amadurecer em fé e a crescer no oculto. Esconde-me se for preciso, mas nunca me deixe sair do Teu plano. Fortalece meu espírito para que eu não duvide, mesmo quando não ouço a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários: Senhor, mesmo no silêncio, eu confio em Ti.